Se a esquerda radicalizar esse ponto, a gente vai precisar ter uma resposta. E uma resposta, ela pode ser via um novo AI-5, pode ser via uma legislação aprovada através de um plebiscito, como ocorreu na Itália. Você me define o que é ditadura. Por exemplo, a TV Globo nasceu em 65. Qual órgão de imprensa nasceu em qualquer ditadura do mundo? Nós tínhamos liberdade de ir e vir. Fala, seus mal diagramados! Nos últimos dias, alguns assuntos foram muito comentados nas redes sociais, além de Gabigol, é claro. Temos o assunto também que volta e meia algum bolsonarista resgata de uma maneira meio torta, né? Teve o Eduardo Bolsonaro, teve o Paulo Guedes e teve o próprio Jair comentando sobre a AI-5 em momentos diferentes da história aí, mas nunca pegou muito bem. Até mesmo a mídia que apoia o governo ou outros políticos um pouco mais moderados falam: peraí, não é bem assim, a gente quer aqui vender umas bugigangas da van, a gente quer vender um pouquinho de commodity lá pra fora, uns boi, não dá pra ficar falando que vai fechar o sistema, deixa a gente ficar muito mais rico, aí vocês pensam nisso, entendeu? Mas a questão é que talvez, se rolar mesmo um AI-5, ele vai ser um pouquinho diferente, eu vou explicar aqui. Não vai ser uma coisa abrupta, tipo, amanhã está instituído um novo ato institucional, não é assim que eles estão pensando. Existe uma série de leis aí que estão sendo redigidas, projetos, decretos e tudo mais, que podem, juntos, fazer com que o nosso sistema, a nossa Constituição, perca várias garantias e aí, é claro, né, pode sobrar pra todo mundo, pode sobrar pra dono de canal de YouTube, pode sobrar pra movimento social, pra partido político de oposição e pra outras pessoas se colocarem como opositores do Bolsonaro até nas redes sociais. Eu vou explicar aqui pra vocês. O estilo que eles querem fazer esse AI-5 aí é muito parecido com aquela lei do George Bush, instituída depois dos ataques de 2001, conhecido como Patriot Act. Tem até um programa aí na Netflix muito bom, apresentado pelo Hasan Minhaj, que tem este mesmo nome. Naquela época, o que aconteceu? Aconteceu que os Estados Unidos foram atacados ali nas Torres Gêmeas em Nova York, num ataque que foi comandado pelo Osama Bin Laden, e aí o George Bush falou: opa, peraí, vamos ter que investigar todo mundo, vamos ter que hackear a galera aí nas redes sociais, na internet, pra saber se alguém tá tramando algum ato terrorista contra os Estados Unidos. E nisso, muitos políticos da direita, da esquerda, políticos democratas, republicanos, apoiaram essa lei, porque o pessoal tava ali com medo, né, tava receoso de ter outro ataque, sem nem ler. Isso é mostrado naquele documentário do Michael Moore, o Fahrenheit, onde ele fala com um parlamentar e o cara: ah, veja bem, mano, nem tudo que chega aqui no Congresso a gente lê, às vezes a gente assina pra tá garantido alguma coisa lá na frente e tá tudo bem. Esse é o nível dos políticos lá nos Estados Unidos, onde muita gente acha que é a terra da liberdade, da democracia. Você imagina aqui no Brasil que a gente tem Carla Zambelli, Joyce, delegado Valdir e outras figuras que a gente até duvida que sejam alfabetizadas. Mas é mais ou menos isso que pode rolar, porque tem umas leis aí que nem a oposição tá dando muita bola, as leis estão sendo discutidas em algumas comissões e, pelo jeito, ao que tudo indica, tem muita chance de passar, já que a gente tem aí uma formação na Câmara e no Senado bastante conservadora e uma formação de gente que está, assim, apoiando qualquer medida repressora do governo. E uma das leis é a PL 2418/2019 do deputado José Medeiros do Podemos de Mato Grosso. O que ele quer legalizar com essa lei? Ele quer legalizar o monitoramento de aplicativos de troca instantânea de mensagens como o WhatsApp. O projeto também prevê controle de dados feitos pelos militares. Ou seja, a partir de hoje, tentem escrever o mínimo de coisas que possam te comprometer, porque o general Heleno e o GSI estará de olho no seu Zap Zap. Então, pense bem antes de trocar aquela nude com seu contatinho, pense bem antes de mandar aí vídeos comprometedores, porque a este momento, Mourão e toda a cúpula de militares pode estar vendo suas intimidades, e você não quer isso, não é mesmo? Ah, mas tinha que ter o Silvio Santos no meio. O que o Silvio Santos tem a ver com isso? Nada diretamente, mas o genro dele, Fábio Faria, do PSD do Rio Grande do Norte, sim, ele é
autor da PL 3389 de 2019, que visa acabar com o anonimato na internet, obrigando cada perfil de rede social a estar associado a um CPF. É preocupante, né? Porque, assumidamente, os generais do GSI querem controlar tudo que você for fazer na internet a partir de agora. Então, não existe mais anonimato, não existe mais como você entrar naquele grupo obscuro de troca de crédito de celular por ligação de alguma mina. Eu sei, você tá estranhando, mas existe isso sim no Facebook e eu faço parte, mas eu não troco, tá? Crédito de celular por ligação de ninguém. Então, a partir de então, se você colocar seu CPF, todos os seus passos vão estar ali registrados e o governo vai ter acesso, o que é um grande problema, já que isso pode ser usado também no futuro, até para que as pessoas usem os seus dados para fazer chantagem, né? É bem perigoso. Tá aí no limiar de viver um momento onde que o Fábio Faria, genro do Silvio Santos, marido da Patrícia Bravanel, é o cara responsável por quebrar o seu anonimato na internet. Tem também a PL 1595 de 2019 do Major Vitor Hugo, conhecido por, não sei, não é muito conhecido, mas ele é o autor dessa lei, que estabelece forças antiterroristas com doutrina de ataque preventivo. Tipo, atira primeiro, pergunta depois, que já rola aí, né? Em alguns lugares, comunidades onde tem baile funk, como a gente viu recentemente, que foi uma infelicidade, mas querem fazer isso também dentro das redes sociais, porque qualquer coisa que você escrever pode configurar um ato terrorista, principalmente num governo opressivo e que já deu demonstrações várias vezes que não tem a menor vontade de se relacionar e muito menos se comunicar com o pessoal aí que faz oposição. Tem um agravante, por quê? Porque se você quiser, a partir de então, se essa lei for aprovada, se você quiser desmontar um aparato considerado terrorista, as pessoas que atacam aquelas acusadas, elas vão ter as suas identidades preservadas. O agente da lei vai ter identidade preservada quando fizer isso. Então você nunca vai saber se ele de fato vai ser punido se errar ou não, porque ele pode dar outro nome, ele pode falar que o nome dele de registro é Velho da Van e você não vai poder debater isso porque o governo vai fazer com que ele use sim esse nome e acabou. Isso lembra bastante a época da ditadura, né, onde tinha forças militares clandestinas que o Estado mesmo aprovava, e parece que a ideia do Major Vitor Hugo é trazer de volta essa grande coisa do passado que, bom, ninguém está com muita saudade, nem o pessoal da direita pelo jeito. Isso deixa brechas interpretativas, porque o projeto de lei diz o seguinte: pode ser considerado perigoso para a vida humana ou para a infraestrutura pública? Se sim, eles podem agir. E aí, pô, pode ser qualquer coisa, né? Pode ser qualquer coisa. Imagina só, um pichador pode ser considerado um terrorista. Ah, mas eu não gosto de pichador. Pichador é foda, picha minha casa. Eu sei, já picharam a minha casa e tinta é muito caro, realmente. Mas se você começa a abrir demais o leque para interpretação, você sabe muito bem aonde isso vai dar e vai acabar só quando baterem na porta da sua casa e você também for levado, e aí já vai ser tarde demais, né, irmão? E é engraçado porque o Brasil não tem nenhuma ameaça externa, né? A gente não tem ninguém falando que vai atacar a gente, não tem nada disso. E isso pode ser que seja usado, sabe pra quê? Pra acabar com o movimento social. Porque o movimento social, a partir do momento que fizer uma manifestação um pouco mais dura, ele pode ser enquadrado nessa lei, e quem vai dizer que não vai estar certo, já que a lei prevê isso, já que a Constituição vai começar a prever isso. Então, temos que ficar espertos quando essas leis forem colocadas aí em pauta, quando forem levadas para votação. Vá lá, cobre o deputado que você votou, veja se ele tá fazendo parte da comissão da qual essa lei vai ser votada e cobre o cara para ver que isso não pode nem ser levado pro Rodrigo Maia, né? Ou vamos rezar pro Rodrigo Maia ser a voz aí dissonante, ser a voz razoável e nem deixar o negócio ser pautado. E tem também a PL 443/2019 do deputado Gurgel, do PSL do Rio de Janeiro. Eu nem sabia que tinha um deputado com o nome desse saudoso carro. Isso sim, um carro bom, cara. Um grande orgulho pro Brasil. Tem até hoje circulando por aí com carroceria de fibra de vidro. Os carros são valentes, são muito melhores que o Lada, mostrando que o brasileiro merece sim valor. Mas o Gurgel, né, cara? O Gurgel e o José Medeiros, novamente, através da PL 5327 de 2019, quer transformar em crimes comuns
militância política e coisas como ato público e ocupação em terrorismo, alterando a denominada Lei Antiterrorismo, aprovada às pressas sob a direção do governo Dilma Rousseff em 2016, que já não era bom, né? Vale ressaltar aqui que isso também já não era bom, não à toa, muita gente da esquerda criticou a Dilma na época por causa disso. E essa lei também ela é perigosa porque ela criminaliza atos preparatórios, manifestações e coisas do tipo. Então, de certa maneira, o que os caras querem? Os caras querem fazer com que a esquerda e os movimentos sociais, os sem terras, eles acabem mesmo, de uma maneira indireta. Eles não vão dizer, não, a gente nunca falou pra acabar com a esquerda, com o movimento social, com o partido opositor. Não, os caras descumpriram uma lei, infelizmente a gente teve que punir, não é mesmo? Mas isso é estranho porque nem mesmo os Estados Unidos tem um pacotaço assim de lei antiterrorista tão declaradamente fascista como essas que estão sendo colocadas para votação em breve aí na Câmara dos Deputados lá em Brasília. Claro, a gente teve o Patriot Act, que é a inspiração direta, tenho certeza, para o general Heleno e para esses deputados que foram citados aqui, mas a gente tem muitas diferenças entre Brasil e Estados Unidos, né? O Brasil, até então, não sei agora, a partir do Bolsonaro, era um país meio neutrão, né? Ficava ali em cima do muro, era o famoso país isentão, um país que unia todas as tribos. O Norvana dos países, o Dinho Ouro Preto, já era visionário e sabia que o Brasil era isso. E agora com esse pacotão de projetos de leis que se passarem, vão fazer o Brasil ser um país que tá se defendendo de algo que não existe externamente, mas internamente pode ser que sobre pra muita gente que não tem nada a ver. E é isso aí, gente. Infelizmente o Brasil é um país que tá indo por um caminho muito complicado. Até então reclamava que o maior ato terrorista que o Brasil passava era a reunião dos Los Hermanos a cada 3, 4 anos, quando começa, né, a acabar a grana ali na conta dos caras. Mas agora parece que a coisa ficou pior ou estão tentando inventar que ficou pior. Se vocês quiserem nos apoiar, estamos aqui, temos nosso apoio, temos nosso Seja Membro. Então aqui, ó, você pode entrar lá e fazer a doação que você puder e quiser. E também pode seguir a gente aí no Twitter, no Facebook, no Instagram, aqui no YouTube. Se você ainda não ativou as notificações e não segue o nosso canal, faça o favor de fazer isso daí e sempre ser notificado quando surgir um vídeo novo. E pra todo mundo que tá apoiando aí essas leis ou nem tá vendo o negócio acontecer, a gente só tem uma coisa pra te dizer: não passarão.